Boa noite, igreja. Boa noite, família da Igreja do Bairro Goiás. É uma satisfação muito grande ver cada um, né, que há tanto tempo a gente não encontra aqui na igreja. A igreja ficou muito feliz em receber cada um de vocês, cada um que recebeu com carinho o nosso convite e hoje está aqui presente. Muito, muito obrigada. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você tirou o tempinho para vir aqui comemorar conosco, porque você faz parte desta família, a família da Igreja de Bairro Goiás. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos elevar uma prece ao Senhor neste momento. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Soberano Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido nos teus caminhos retos. Obrigado por nós termos o privilégio de juntos como família estarmos aqui adorando o teu nome e podendo confraternizar, ó Deus, por tantos anos que o Senhor deu para nós nesta caminhada rumo ao céu. Que o Espírito Santo de Deus continue presente nos nossos corações. Que o que for cantado, o que for falado aqui, seja única e exclusivamente para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmos 104. Há muitos anos, em meio a orações e sonhos compartilhados, nasceu um projeto de fé, a nossa igreja. Tudo começou de forma simples, com poucos irmãos, mas com um grande propósito. Cada culto, cada hino e cada esforço coletivo ajudaram a erguer não apenas paredes, mas uma comunidade unida pela esperança e pelo amor de Deus. As fotos antigas guardam lembranças preciosas. Os primeiros bancos, as primeiras celebrações, os rostos que deram início a essa caminhada, são registros de um tempo em que tudo era novo, mas a fé já era firme. E sempre eram muito animados os nossos almoços de junta-panelas após o culto de sábado. Deixou muita saudade. A Igreja do Bairro Goiás também foi marcada por sua forte tradição musical. Desde os primeiros anos, os hinos ecoavam com vozes harmoniosas em conjuntos, trios, solos e especialmente em um quarteto que deixaria sua marca na história. O Quarteto Servos do Rei, formado por Moacir como primeiro tenor, Antônio Tomás como segundo tenor, Eliude como barítono e Ademar como baixo. O quarteto percorreu inúmeras igrejas levando louvor e esperança por onde passava. Mas um dia, após um ensaio, a melodia foi interrompida. Um trágico acidente de moto tirou a vida de Antônio Tomás e de Moacir, deixando a igreja em luto e o quarteto em silêncio. Porém, com o passar dos anos, a fé falou mais alto.
O quarteto Servos do Rei retomou sua missão, agora com Cláudio como primeiro tenor e Orlando como segundo tenor. E novamente, a voz da esperança voltou a ecoar, levando adoração e inspiração por muitos anos. E hoje, pela graça de Deus, o quarteto Servos do Rei se reúne mais uma vez. Agora com Cláudio Fidelis como primeiro tenor, Tiago Tomás como segundo tenor, Eliude Silva como barítono e Ademar Esteves como baixo. Eu sei cantar esse saco de irmãos. Vocês não sabem o quarteto? Olha, eu vou fazer assim, quem gostou, eu vou falar Maranata e vocês vão falar o Senhor vem, tá bom? Maranata! Vem,
A história da igreja do bairro Goiá começa de maneira simples, mas profundamente marcante. No início, sem templo próprio, os cultos aconteciam dentro de um salão alugado. Foi ali que começaram 45 noites consecutivas de conferências, lideradas pelo pastor Jorge Anacleto e pelo pastor Jairo Torres, com o apoio de irmãos da Igreja da Cidade Jardim. Noite após noite, aquele espaço humilde se transformou em um centro de adoração, aprendizado e comunhão, onde muitos corações foram tocados e vidas transformadas. Com o grande sucesso dessas conferências, nasceu um novo desafio, a compra do terreno onde estamos hoje. Foi um tempo de luta marcado por fé e perseverança. Mesmo diante das dificuldades, a igreja permaneceu unida e Deus abriu as portas necessárias. Quando o terreno foi finalmente adquirido, um novo sonho começou a crescer em nossos corações: construir o nosso próprio templo. Assim, com trabalho, dedicação e esperança, a primeira igreja do bairro Goiá foi erguida. Por muitos anos, aquele templo acolheu famílias, celebrou vitórias e testemunhou a ação de Deus na vida de inúmeras pessoas. Mas o tempo passou. E a igreja cresceu. Cresceu tanto que o templo, antes tão sonhado, se tornou pequeno para a comunidade vibrante que ali se reunia. E mais uma vez, Deus plantou um novo sonho em nossos corações: a reconstrução de uma igreja maior, mais ampla, mais preparada para receber a todos que desejassem fazer parte dessa família. Foi assim que nasceu o templo em que estamos hoje, um símbolo de fé, de união e de perseverança. Não são apenas paredes, é o resultado de 38 anos de trabalho, de oração e do compromisso de uma comunidade que acreditou no chamado de Deus. E esta é a nossa história, uma história construída passo a passo, sonho a sonho, sempre guiada pela mão do Senhor. Desde os primeiros dias da nossa igreja, uma marca especial sempre esteve presente: as crianças. Mesmo quando ainda nos reuníamos em um salão simples, elas estavam lá, chegavam sorrindo, correndo, enchendo o ambiente de vida, de alegria e de esperança.
A igreja do bairro Goiá sempre foi um lugar onde as crianças encontraram espaço para aprender, crescer e descobrir o amor de Jesus. As escolas sabatinas se tornaram um dos pilares desse crescimento. Ali, salas pequenas se transformavam em verdadeiras salas de aula da fé. Histórias bíblicas eram contadas com carinho, músicas eram cantadas com entusiasmo e pequenas sementes eram plantadas nos corações daqueles que seriam o futuro da igreja. Com o tempo, os grupos infantis cresceram ainda mais. Por muitos sábados, as salas ficavam cheias, repletas de crianças que vinham aprender sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre como viver uma vida de fé. E enquanto a igreja crescia, elas cresciam junto, participando, cantando, apresentando peças, decorando versículos, servindo com alegria. O sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. O sábado é um dia feliz, amo cada sábado. A escola sabatina eu vou, cedinho eu vou, cedinho eu vou. A escola sabatina eu vou, amo cada sábado. Ao culto gosto de assistir, de assistir, de assistir. Ao culto eu gosto de assistir, amo cada sábado. Pra casa vamos almoçar, almoçar, almoçar. Pra casa vamos almoçar, amo cada... Nossa igreja também é abençoada por 2 clubes especiais, espaços onde as crianças e adolescentes encontram amizade, aprendizado e experiências marcantes ao lado de Jesus. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar participando dessa festividade. E é só aniversário mesmo, né? Para reunir um monte de gente boa, gente que a gente gosta. A gente passa ali por essa noite de nostalgia, de saudade, mas é muito bom. E como em agradecimento, né, a gente fica honrado de ter sido convidado a participar dessa festa maravilhosa, né? E mais ainda por vocês terem vindo, né, comemorar com a gente. E nós estamos aqui para contar a história do Clube de Aventureiro dessa igreja, que começou há mais ou menos uns 26 anos atrás, 26 e meio. Nosso clube de desbravadores, vendo as crianças para lá e para cá, correndo, sem ter o que fazer, a gente começou a pensar, será que não teria um projeto, não tem nada para criança naquela idade? E a gente começou a investigar, mas sem saber, a gente já montou lá no clube de desbravadores uma unidade, que a gente chamou de Abelhinha, porque a gente ouviu falar que existia um projeto, mas aqui em Goiás era super fraco,
se eu não me engano, acho que tinha uns 3 clubes só e a gente não tinha referência para buscar material nem nada. Mas aí no ano seguinte, a ideia se consolidou. Eu, Rocine, a Rose, a gente conversou, a Rocine foi atrás do material, eu preparei, a Rose ajudou a executar. E aí então a gente, em maio de 2000, oficializou mesmo o APA e aí surgiu o Clube Leão, que é um dos clubes mais velhos da associação. É um clube que Deus abençoou desde a origem e ele se mantém. A bênção é essa. A bênção não é só começar. Muita gente começa muitos projetos, mas esse projeto perpetuar, pensa, o Clube Leão ainda está aqui firme. A Rogéria representando, né, a nova geração. A Melissa também veio representar a nova geração, mas no começo foi um pouco complicado. A gente não tinha tanto conhecimento até buscar, e eu quero fazer menção aqui de alguns nomes. Os primeiros conselheiros, eu já citei aqui Rocine, eu, a Rose, a Lourdes, que é a irmã da tia Cida, ajudou a gente, o Fabrício, o Lindomar e a Letícia, que foram as pessoas que estiveram conosco. Para não me delongar muito, eu queria chamar aqui à frente, vou deixar o Rocine fazer isso, algumas pessoas especiais, os nossos pequenos. Gente, então naquele tempo, era um tempo, a gente o lenço era laranja, o hino era outro, então nós estamos aqui desde 99, quando a gente começou tudo. E essa semana, as 2 semanas, eu fiquei muito feliz. Eu tive presente um testemunho da mais aventureira nossa, que retornou à igreja, graças a Deus, a Marisa, a família está aqui, né? E ela falou assim: eu agradeço muito aos aventureiros, porque foi a única base religiosa e a parte feliz da minha infância. Hoje, quase mais de 25 anos depois, ela agradece a Deus e retornou à igreja. Mas para vocês entenderem a noção do negócio, eu gostaria que todo mundo que fez parte do primeiro clube viesse aqui à frente. Eu não consigo ver todos que estão escuro aqui. Eu estou vendo aqui a Eloá, eu estou vendo o Nixon, o Nicolas, o Alas, o Juninho. Quem mais? Me ajuda aí. Quem tiver, vem cá. Se não estiver vendo, vem. Esses aqui são os pequenininhos nossos, tá? Da época, tá? Os nossos mascotinhos. É igual a Bruna na Europa, a Bruna está na Europa, né? Tem muita coisa. O Augusto. Tem mais gente aí, gente, dos nossos pequenininhos? Adivina o Lucas, né? Pois é. O Augusto, o Lucas e a Bruna. Assim, nós queremos um filho tão grande desses meninos, que eu cuido deles como filhos, né, Nicolas? Que a gente vê mais. E fico extremamente satisfeito e feliz por ver que todos vocês estão bem, estão felizes e são amados por nós. E Deus continue abençoando vocês. E lembrar também a Fernandinha, né? A tia, são muitos. A Melissa vai fazer a união da nova geração com a antiga. Não sei se os meninos sabem o novo voto dos aventureiros, mas a Melissa vai falar e os meninos vão aprender com a Melissa. Vamos lá, Melissa. Por amor a Jesus farei sempre o melhor. Vamos lá, Por amor a Jesus farei sempre o melhor. Por amor a Jesus farei sempre o meu melhor. Por amor a Jesus farei sempre o meu melhor. Por amor a Jesus farei sempre o meu melhor. Por amor a Jesus farei sempre o meu melhor.
né? Nós estamos aí nessa caminhada com o Clube Desbravador, que, sim, o que nós hoje estamos na liderança da igreja? Porque nós somos o Equador do dia, então a gente aprendeu muito. Eu quero, nesse momento, o Tomara vai falar uma coisa a respeito do Clube Puma, né? Que é um clube aqui da igreja local. Boa noite aos irmãos. Não tem como não emocionar, né? Ao ver a história dessa igreja, e ver que a gente... Vou ficar um pouquinho na frente, a história da igreja, ver que nós participamos dessa história. Para mim, é um motivo de muita emoção e satisfação poder ter sido o primeiro diretor do Clube dos Desbravadores Puma dessa igreja. Tudo começou em 1988, quando o Clube Leão, ali alguns meninos, eu já estavam ali com 10 anos de idade, nós íamos no Clube Jaguar da cidade de Jardim, e nós resolvemos então, o irmão Aguinaldo, vamos fazer um Clube dos Desbravadores aqui na igreja do bairro Goiaba. E então não tínhamos éramos assim, sem experiência, né? Mas aí houve um curso para liderança lá no IAPC, em Anápolis. Nada mais, nada menos do que o 42º Batalhão de Infantaria Motorizada que deu esse curso para a gente, 42º BIM. E nós fomos para lá, eu, o irmão Osvaldo, a irmã Maria Luiz, né? Nós fomos como representantes do clube, apontaram eu e o irmão Osvaldo como os diretores do clube. Irmãos, ali foi uma experiência muito grande para a gente, porque a gente veio. E quando a gente começou o clube, a gente já começou com mais de 20 meninos. E o Clube Puma nasceu nessa igreja para nunca mais acabar. Eu vejo aqui agora o pessoal seguindo nesse trabalho. E eu quero fazer um apelo, né, para a Jo, para o Edmar que está à frente desse clube. Não deixe esse clube acabar, isso faz parte também. Eu preguei aqui há pouco falando sobre a tocha, né? Então o Clube Puma como o Clube Leão, que a Nájila falou aqui, que é um dos clubes mais velhos da Associação Brasil Central, o Clube Puma também é um dos clubes mais velhos da associação. É um clube que, se você chega na associação e fala do Clube Puma, é um clube muito bem conhecido. Júnior me deu muito trabalho, né? Rapaz, quando eu vejo esse pessoal, todo mundo liga, o Luciano está ali ligando. Então, o Luciano também foi um dos diretores desse clube, né? Então, quando eu vejo assim, todos hoje líderes de igreja, né? Como o meu irmão falou aqui, gente, é uma bênção dos trabalhadores da igreja. Né? O menino não sai da igreja, se sair, nunca mais vai esquecer. Né? Então, todos nós temos na nossa veia, né? O sangue dos trabalhadores que corre aqui. Né? E eu, falar do Clube Puma para mim, eu não tem jeito. E eu devo muito a essa igreja, a liderança dessa igreja, o irmão Osvaldo, né? Estava conversando agora com ele ali. Eu tenho certeza que na manhã da ressurreição, quando a gente recebeu o irmão Osvaldo ali, abraçar o irmão Osvaldo, vai ser uma emoção muito grande, né? Porque o Clube Puma é para sempre. Amém. Maranata? O Senhor logo vem. O Senhor logo vem. Maranata. Amém. Eu cheguei na igreja do Goiás em 2011. Quando eu cheguei, o Clube Puma, ele ficou um tempo fechado, né, Lindomar? E quando eu cheguei no Goiás, o Lindomar estava voltando com o clube juntamente com a Amélia. E de 2011 até o momento, o Clube Puma anda firme e forte para a honra e glória de Deus. Amém. E do Lindomar até o momento, a gente passou por muitas dificuldades, mas o Senhor tem abençoado muito esse clube. E eu fico muito feliz, porque quando eu entrei, o Mateus já era desbravador, a Karine e a Cibele estavam passando dos aventureiros para os desbravadores, o Wallace e o Jonathan
desbravador, o Juninho era desbravador e muitos que passaram. A Lara passou pelo clube também. E quem ajudava a gente? Era o Júnior, a Suede, a Aline, que era a diretora, junto com o Lindomar, o Paulo, a Núbia, o Kevin foi também o nosso desbravador. Gente, e é uma emoção tão grande de ver que a gente passou por essas crianças e aí estão casados, já adultos e firme na palavra de Deus. Amém. Que esse clube, tanto aventureiro como o Clube Puma, possa formar muitos e muitos mais jovens e crianças para a honra e glória dele. Mas para isso eu vou deixar o meu apelo. Nada do clube vai para frente se a gente não tiver o apoio da igreja e dos pais. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigada. O Clube Puma está fazendo 37 anos. E isso a gente devemos toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Meu muito obrigada para aqueles que apoiam o Clube de Aventureiro e o Clube de Desbravadores. Muito obrigada. A Igreja Adventista do bairro Goiá sempre foi marcada por uma tradição muito especial. Todos os sábados, sem exceção, aconteciam os cultos do jovem adventista, o famoso JA. Às vezes dentro da igreja, outras vezes ao ar livre, cercados pela natureza e pelo calor da comunhão. Mas o que tornava esses momentos ainda mais únicos era o espírito dos jovens do Goiá. Como eles sempre diziam com orgulho, no Goiá, jovens são de 0 a 100 anos. E era verdade. Todos participavam, crianças, adultos e anciãos, unidos por um mesmo propósito: louvar, aprender e crescer juntos na fé. Vamos nos recordar um pouquinho. Pelos atrasos, mas a vida é essa, né? De atraso. Vamos colocar de pé para iniciar o culto e cantarmos Mansão sobre o Monte, certo? O Almendes vai acompanhar e vai comandar a música. Vamos colocar de pé então. De emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar. Entre colinas e mares reais, de onde se avista a cidade eterna. Por todo o jardim, aves cantando, a vida sem fim. As obras das tuas mãos e agradecidos pela vida e por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoe a tua igreja aqui presente, todos os teus filhos. Nos ajude no sentido de que possamos fazer sempre o melhor, nos preparando para herdar. Livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia.
Irmãos, quanta bênção nós recebemos de Deus através desta palavra luz. Sem a luz não seria algo invisível, como algo nós não podemos vê-lo. Quando destinou um dia para fazer cada coisa, os peixes, as aves, os animais, mas as coisas tão insignificantes, tão só pequenas, porque não pode ser visto. O fato é que aquilo que Deus criou, que voa. Veja só o que Deus diz. As águias conseguem voar a uma velocidade maior do que 200 km por hora. Já imaginaram? Em voos rasantes. E elas conseguem parar com essa velocidade em 9 metros. Aqui nós temos alguns carros bons, viajam a 80 km por hora. Tem o seu curso migratório para alimentação e preservação da espécie e voam centenas de quilômetros durante vários dias. Deixarei tudo que é mal e vil para ir a Jesus adorar, pois ali viverei bem feliz, sem temor, decepções e sem dor. Vou gozar, vou gozar. Não tem como falar da igreja do bairro Goiá sem lembrar dos nossos acampamentos. Todo ano, o destino era certo. O acampamento Boa Esperança. Era um momento muito esperado por todos, cheio de louvor, pregações especiais e, claro, muita animação. Todos os membros participavam e a alegria de estar naquele lugar era tão grande que acabava contagiando até quem visitava e passava a fazer parte também desta família. Os dias ali eram cheios de união, amizade e fé. Cada culto, cada roda de conversa, cada risada fortalecia ainda mais os laços entre nós e, é claro, ninguém esquecia da equipe da cozinha. Todos os dias tinha comida boa, preparada com carinho e sempre com fartura, e quem viveu sabe. Não podia faltar o famoso mingau de aveia com banana da tia Cida. Ele já era parte do cardápio e também parte da tradição dos nossos acampamentos. O acampamento Boa Esperança marcou a história da igreja do bairro Goiá. Foram momentos simples, mas cheios de significado que até hoje guardamos com muito carinho. Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem
Ao longo desses anos, Deus tem levantado pastores dedicados à sua obra, homens comprometidos com o ministério e acompanhados por suas famílias, que também serviram com amor e dedicação. Entre eles, destacamos os primeiros líderes que marcaram o início dessa caminhada: o pastor Jorge Anacleto, evangelista da Associação Brasil Central, e o pastor Jairo Torres, nosso primeiro pastor distrital. Pastor Emerson Costa. Pastor João Vieira Gomes, Pastor José Rosa, Pastor Juraci Barros, Pastor João Primo, Pastor Carlos Betzel, Pastor Gilberto Ribeiro, Pastor Leandro Machado, Pastor Paulo Silva e nosso atual pastor, Clênio Basílio. E com muito carinho, alguns desses pastores enviaram mensagens em vídeo para a nossa igreja, prestigiando e celebrando juntos este momento tão especial, o aniversário de 38 anos da Igreja do Bairro Goiá. Eu fiquei muito feliz em ter notícias do Bairro Goiá. Gente, é uma alegria compor a história, fazer parte da história. E eu me realizo junto com o Gils em saber que há 4 décadas atrás, tudo estava começando. A compra do terreno, as reformas, a conferência, os primeiros frutos, os primeiros batismos. Isso é vida, isso é história. Vocês estão de parabéns em celebrar a vida da igreja, as conquistas, as pessoas, as reformas, as inaugurações, as reinaugurações. Tudo isso compõe a nossa vida, são memórias. Parabéns à Igreja do Bairro Goiá, à sua liderança, aos seus novos membros e aos sonhos que vocês têm. Que Deus os abençoe ricamente. Parabéns, igreja, e grande abraço a todos vocês. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja do Bairro Goiá. Olha, eu me sinto muito honrado por poder fazer esse vídeo para a comemoração dos 38 anos desta igreja. Eu fui a pessoa privilegiada, primeiro que eu fui o primeiro pastor na formação desse distrito. E então fui o primeiro pastor depois da formação da igreja do Bairro Goiá. Essa igreja mora no meu coração. Como eu sinto saudade de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, realmente para mim é um privilégio, é uma honra poder conversar com vocês nesse momento. Eu quero parabenizar pela formação dessa igreja. 38 anos a existência dessa igreja. Ela foi aberta e a porta continua aberta para receber as pessoas aos pés de Cristo Jesus. 38 anos essa igreja é uma luz nessa comunidade. Eu quero parabenizar pelos 38 anos da existência dessa igreja. Parabéns! Que essa igreja continua sendo a luz e continua aberta para receber as pessoas. Que Deus abençoe vocês. Saudade. Tchau, tchau. Olá, queridos irmãos, amigos do Bairro Goiá, da Igreja Central, que hoje está comemorando mais um aniversário. Uma igreja que foi plantada com o objetivo de salvar, proteger, cuidar e, acima de tudo, de manter os fiéis no caminho do Senhor. Foram os melhores 4 anos da minha vida, quando estive aí com vocês. Essa igreja fez muito bem para mim. Uma igreja acolhedora, um pessoal super animado. Que vocês prossigam nesse mesmo objetivo de preparar um povo para a breve volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e cuide de cada um de vocês. Um grande abraço. Olá, irmãos da Igreja do Bairro Goiá. Hoje é um dia de gratidão, de celebração e de memória. São 38 anos que esta igreja tem sido um farol de esperança, um porto seguro para famílias e uma voz que anuncia a graça de Cristo nesse bairro maravilhoso. E para mim foi um privilégio imenso ser pastor dessa igreja, mesmo por apenas um ano suficiente para marcar meu coração, aprender com vocês e de alguma forma fazer parte da história desse projeto tão precioso para o reino de Deus. Obrigado por me permitirem viver isso, olha, de coração.
porque ao longo dessas quase 4 décadas, cada culto, cada oração, cada abraço e cada gesto missionário construíram uma trajetória que acredito que ultrapassaram as paredes e alcançaram vidas. Aqui, pessoas foram transformadas, famílias restauradas e tenho certeza que sonhos reacendidos. Parabéns a cada membro, líder, voluntário e família que mantém viva essa chama de fé e serviço. Acredito que nos próximos anos, muitos mais frutos serão reacendidos, serão colocados para o reino de Deus. Feliz aniversário, Igreja do Bairro Goiá. Queridos irmãos do bairro Goiá, hoje me lembro dos 40 anos atrás, quando iniciamos aí o evangelismo nessa região tão maravilhosa, com estes queridos irmãos tão maravilhosos ao meu lado, nos tornamos uma família só, com muito carinho, com muito amor, com a dedicação dos irmãos e com aqueles amigos em volta deste salão. A gente se formou com uma grande família neste bairro e eu nunca me esqueci, meus queridos irmãos, deste lugar tão lindo, tão maravilhoso. Tenho saudade de muito em breve Cristo voltando e eu abraçando a todos meus queridos irmãos. Aquele abraço carinhoso a todos vocês e transmita isso para toda a igreja, meus queridos, o meu abração. Que Deus os abençoe. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre cumprir, faze-me forte para vencer todas as fraquezas que eu possa vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade sempre buscar, faze-me firme, dá-me poder, a verdade nunca deixar. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória, sem nunca deixar. Amém. Querido Deus, nosso grandioso Pai, te agradecemos pelo dom da vida, pela existência. E agora, neste momento, Senhor, pedimos que as tuas mãos sejam estendidas sobre os queridos irmãos da Igreja do Bairro Goiá. Amém.
para que eles tenham saúde, tenham paz e prosperidade na vida espiritual. Amém. Ser com todos esses irmãos tão queridos que nós nunca esquecemos e abençoando o pastor atualmente com eles a cada dia, a cada momento, Amém. até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será para sempre até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. A igreja do bairro Goiá, como já foi dito, sempre foi marcada por momentos de louvor e adoração ao nosso Deus. Entre tantos grupos que fizeram parte dessa história, um em especial conquistou o carinho de todos, o grupo Gloriarte, que hoje conhecemos como Luvarte. Oh, quando há
sol. Volve-te a Deus ao entardecer. Orar sempre é teu dever. Deus te responde cedinho, ou quando alto vai o sol. Ele te responde ao entardecer.
história da Igreja do Bairro Goiá é feita de fé, trabalho e esperança. Como uma linha do tempo, ela revela cada etapa da nossa caminhada, as reformas, os desafios, as vitórias e os sonhos que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. Hoje, vivemos mais um capítulo dessa história, a reforma de nossa igreja. Um projeto que nasceu no coração de Deus e no desejo do seu povo de continuar crescendo em comunhão e adoração. E sabemos que toda contribuição é valiosa. Cada oferta, cada gesto de ajuda, cada oração, tudo faz diferença. Porque esta obra não é apenas sobre paredes ou estrutura, mas sobre fé, união e gratidão ao Deus que tem nos sustentado até aqui. Deus tem sido generoso conosco, tem abençoado cada família, fortalecido nossa comunidade e renovado em nós o compromisso de servir com amor. E neste momento especial queremos expressar nossa profunda gratidão a todos que fizeram e fazem parte dessa história. A cada membro, visitante, amigo e irmão que caminhou conosco, o nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando grandemente a Igreja do Bairro Goiá, hoje e sempre.